Bem-vindos ao nosso curso sobre os sacramentos. Hoje vamos começar o sacramento do batismo e temos a grande oportunidade de justamente estudar, conhecer sobre esse sacramento neste lugar tão especial. A gente está aqui na frente da Basílica do Vaticano. Por que nós escolhemos este lugar para gravar este programa? Justamente porque o batismo é o sacramento que nos faz, além e sobretudo filhos de Deus, mas é o sacramento que nos faz também filhos da Igreja. Por meio do batismo começamos a fazer parte da Igreja Católica. Neste primeiro programa vamos falar sobre a origem do batismo. Qual é a origem do batismo? Quais foram as origens do batismo? Como eles foi de alguma forma prefigurado desde o Antigo Testamento? E bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o batismo é o sacramento que nós temos mais prefigurações desde todo o começo do Antigo Testamento. É mais, desde as religiões prévias ao hebraísmo, desde as religiões pagãs, todas elas tinham ritos de abluções, assim chamados. Eram ritos de purificação, simplesmente por meio da água, por meio de algum outro elemento, sempre, quase sempre, sobretudo a água, se faziam ritos de purificações, essas famosas abluções. E sempre se buscava justamente isso, uma purificação do ser. Era por meio de um rito, por meio de um gesto, mas sempre buscando essa purificação. Mais adiante, na Sagrada Bíblia, Deus foi também introduzindo meios pelos quais Ele quis prefigurar e pré-anunciar o significado do batismo. E assim como nós temos, sobretudo, 4 grandes eventos na Sagrada Escritura. O primeiro foi o dilúvio. Nós lembramos da história do dilúvio de Noé, que entrou na barca, na arca, né? Todo veio o dilúvio universal que inundou toda a terra e com isso foi exterminado tudo aquilo que havia antes para começar um mundo novo. Justamente isso é o batismo. O batismo é exterminar, por assim dizer, o homem velho, exterminar o pecado nas nossas vidas para começar um mundo novo, para começar uma vida nova. Essa é a primeira grande imagem, a primeira grande prefiguração. A segunda é o passo do Mar Vermelho. No passo do Mar Vermelho, o povo de Israel, que saía do Egito, Deus que liberava o seu povo, fez ele caminhar e fez ele entrar nesse êxodo até a Terra Prometida. Mas justamente foi o passo do Mar Vermelho no qual o povo de Israel saiu da escravidão e entrou na liberdade. Eis aí outro significado do batismo. O batismo nos libera da escravidão. A escravidão que nos traz o pecado. A escravidão que nos traz as culpas e esse peso que trazemos todos nós pela nossa natureza caída. A terceira grande imagem é justamente a entrada do povo de Israel, né, na Terra Prometida, quando eles cruzam o Rio Jordão. Atravessando o Rio Jordão, o povo entra na Terra Prometida. E esse também é o terceiro significado do batismo. Com o batismo, com essa purificação na água do batismo, nós entramos na Terra Prometida, que é a Terra de Deus. Nós entramos na casa de Deus. Nós pertencemos e somos filhos de Deus e, portanto, também herdeiros. Somos realmente, ali os protagonistas da casa de Deus. E a terceira grande imagem, que é o pleno significado do batismo, é Jesus na cruz. Diz o Evangelho que Jesus na cruz foi transfigurado e uma lança atravessou-lhe o seu costado e saiu sangue e água. Saindo sangue quer significar e prefigurar, dizer sobre o sacramento da Eucaristia e água sobre o sacramento do batismo. Na segunda parte desse programa de hoje, falando sobre a origem do batismo, nós temos que também mencionar o batismo de Jesus. Porque por meio do batismo de Jesus nós temos, por assim dizer, a forma na qual, o modelo pelo qual foi instituído o sacramento do batismo na Santa Igreja Católica. E eu gostaria, sobretudo, de chamar a atenção sobre os elementos que estão ali, que a gente descobre por meio da passagem do batismo de Jesus. O primeiro é que Jesus se apresentou para batizar-se com João Batista, mas Jesus não precisava ter se batizado.
porque o batismo era um batismo de conversão, era um batismo de penitência para quem precisava, né, se purificar dos seus pecados, mas Jesus é Deus, Jesus não tem pecados. Justamente com esse gesto, Jesus quis manifestar a sua missão. Jesus é Deus, mas Ele veio em meio aos pecadores para livrar-nos do pecado. E esse é justamente o primeiro, né, também o primeiro significado do batismo, o batismo que nos vai liberar de todos os pecados. Jesus, diz o Evangelho, atravessou o rio, atravessou a outra margem para ser batizado por João. E está fazendo referência aqui a essa passagem que nós acabamos de ouvir agora faz pouco, da passagem do Rio Jordão também, quando o povo entrou na Terra Prometida. Esse atravessar, esse significado outra vez mais de passar da escravidão à vida. Diz o texto evangélico que os céus se abriram e do céu ouviu-se a voz de Deus e depois desceu uma pomba, né, do Espírito Santo. Em primeiro lugar, os céus se abriram. Aqueles céus que tinham fechado-se depois do pecado de Adão, do pecado de Eva, agora se abrem. É assim que acontece também nas nossas vidas. Pelo pecado, os céus se fecham nas nossas vidas, né? Quantas angústias, quantas ofuscações pelo pecado. E justamente por meio do batismo que os céus se abrem definitivamente e para sempre nas nossas vidas, se nós não o perdemos. Portanto, o batismo que nos libera da culpa do pecado original, nos abre a possibilidade do céu para sempre. A voz de Deus que dizia, este é o meu filho muito amado. Aqui é uma manifestação da missão de Deus. Já não como aquelas que nós escutamos dos profetas no Antigo Testamento, nas quais diziam o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam, aonde eles deveriam de ir, mas aqui está falando de alguém que é. Este é o meu filho muito amado. Deus está manifestando o seu Filho ao mundo, está manifestando a missão do seu Filho ao mundo. O meu Filho, isso é o que nós escutamos também no batismo. E olha que coisa tão maravilhosa, por isso é tão importante o batismo. Pelo batismo, essa criatura que é batizada, ela é feita filha de Deus, feito filho de Deus. Isso é grandioso, é maravilhoso. E por último, o Espírito Santo que desce, que unge, né? Essa é o grande dom também do sacramento, que depois vai ser reafirmado, reconfirmado pelo sacramento da Crisma. É o Espírito Santo que desce sobre cada um de nós por meio do sacramento do batismo. Muito obrigado e até a próxima.